Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a um começo de normalidade, né, gente? Gostou do fundo, Fábio? Pois é, descobri hoje também. Vamos ver quem está aqui. Isabela Fernandes, Beatriz Carvalho, Pedro Vitor, Natália Maria, Fábio Augustus e César Tadeu. Legal, gente. Eu não sei quem de vocês já teve contato comigo pessoalmente, mas meu nome é Gustavo, sou professor do núcleo de física do ICT e é difícil colocar em palavras, mas é um momento muito bom poder estar com vocês de novo. Eu sei que hoje é virtual, mas amanhã será real. Amanhã estaremos todos e todas na mesma sala. Estão preparados para isso? Podem ligar a câmera para falar comigo, tá? Ou abrir o microfone a hora que quiser. Isso aqui não é uma palestra, é uma aula. Vocês devem interagir comigo, não é nem pode, é devem. Bom, alguém quer falar? Isabela! Olha só, eu estou te vendo agora. Apareci. Eu acho que eu não tive aula com você, não tenho certeza absoluta. Talvez eu te conheço da universidade, mas aula com você eu acho que eu não tive, não. Mas, nossa, finalmente voltando, né? Saudade dos laboratórios, do meu lab onde eu faço TCC. Então, meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que eu ia escutar isso. Nossa, saudade do laboratório. Pensa. Nossa, muita saudade dos labs. Fala para você que a teoria em casa eu gosto bastante. Vou sentir falta do ERA, inclusive. Mas saudade dos labs, viu? Nossa Senhora. Mas, gente, isso aqui é o futuro. Fazer uma parte da aula online, uma parte presencial é o futuro. Esse futuro ia levar 10, 15 anos para chegar ainda. A pandemia adiantou esse processo. Então, eu estava tão empolgado para assistir a aula de lá, porque eu tô até aqui no Unifal. Uau! Eu quase fui hoje também! Porque... A Bia falou para mim que não ia ter. É porque eu tava na estrada, porque eu cheguei em Poços hoje. Aí eu tava sem sinal, não recebi o e-mail. Eu recebi o e-mail na hora que eu já tava chegando aqui. Aí eu falei, agora eu vou ficar aqui. Tá bom, você tendo internet aí para acompanhar, tá ótimo. Sim. Legal. Olha, no laboratório mesmo, por questões até de riscos, né, que a gente quer sempre minimizar para fazer isso aqui dar certo. Então, enquanto a gente estiver pisando ainda nessa areia meio mole, assim, das incertezas, né, não sabe se para em pé ou se afunda, a gente vai minimizar todos os riscos, sempre. E com esse foco, nós só vamos fazer 4 aulas no laboratório, presenciais. 2 a semana, 2 a semana que vem. Que é na hora de executar o experimento, propriamente dito. Então, amanhã eu quero ver todo mundo no laboratório. Ok? O resto a gente vai fazer tudo assim, à distância. É bom que a gente se vê, né? Tantos rostos bonitos, saudade de ver gente no ERI, todo mundo com a câmera fechada. Aí você sai na rua, todo mundo de máscara. Nossa Senhora, eu nem lembro mais o rosto das pessoas. Beatriz, eu já dei aula para você. Já, eu fiz eletro. Assim que você voltou para a faculdade, eu peguei eletro com você. Bom, se você voltou a fazer matéria comigo, das duas, uma, ou você não tinha opção, ou a experiência foi relativamente boa, de média para muito boa. Muito boa. Legal. Nós temos algumas pessoas que não estão aqui, e eu sei que tem uma delas que falou para mim assim, olha, eu estou trabalhando, eu preciso me formar, mas eu já estou empregado, o que eu faço? E aí eu prometi gravar a aula para assistir, mas ele se comprometeu a estar lá, pedir licença do trabalho para estar lá presencialmente. Então, as aulas no laboratório são imprescindíveis, não pode faltar, viu, gente? Mas isso aqui eu vou gravar. Eu gostaria de fazer ao vivo todo dia. Então, se você pode vir aqui, abrir a câmera e conversar comigo,
esse é o momento, faça, tá bom? Mas se eventualmente tiver um imprevisto e quiser ver o gravado depois, ok. Qual é o senão de fazer depois? É que vocês vão ver que tem bastante coisa para fazer logo hoje. Vocês têm que se imaginar que é como se hoje a gente estivesse no lab das 2 às 6. Eu não vou ficar falando aqui das 2 às 6. Eu vou falar um pouco, vou apresentar o curso, eu vou dar aqui o tom do primeiro experimento, vou dar as direções para vocês, e aí depende da disciplina de vocês, como era no caso do Eri, que é pegar do resto da aula, da hora que a gente parar o ao vivo, até às 6 e terminar de fazer o que tem para fazer, que é para não ficar para de noite, porque amanhã não vai ter tempo. Amanhã já tem que estar tudo pronto. E todo dia vai ser assim, contadinho. Então nós temos um momento aqui entre nós, e depois o momento onde você tem que trabalhar sozinho. Se você estiver numa emergência, portanto, e não conseguir assistir o ao vivo, peguem o gravado. Demora um pouco para subir, porque demora um pouco para o Google me mandar o link depois que termina. Mas assim que eu tiver o link, eu subo a aula. Porém, aí você vai ficando com menos tempo ao longo do dia. Vai acabar acumulando para fazer coisa à noite. Então, evitem. Okay? Eu estou aqui com a minha lousa aberta, mas antes de escrever alguma coisa nela, eu queria mostrar para vocês. Se parece que eu estou olhando para o lado, é porque eu tenho 2 telas, tá? Para ver o rostinho de vocês, eu preciso olhar para a câmera de cá. Preciso ver vocês aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês a página do nosso curso, que eu tenho certeza que vocês já viram a essa altura, senão vocês não estariam aqui. Mas eu quero explicar um pouco. Então, aqui nós temos a parte geral, né? A apresentação do curso. Eu queria que... Isso aqui, o título está enganoso, eu vou editar depois. Tá certificado do curso, não é desse curso, é certificado do curso de prevenção à Covid, que todo mundo tem que fazer para a gente estar lá no laboratório amanhã. Se você ainda não fez, faça. Via de regra, sem esse curso não vai poder entrar amanhã. Porém, eu sei da semana passada já que como tem várias pessoas que tiveram dificuldade para fazer, está um pouco flexível no começo. Mas lembra que o nosso curso tem 2 semanas. Curso. Aonde que eu faço? Como é que faz? Se você entrar aqui, tem as instruções, tem o link, você tem que entrar lá no CAEX, se inscrever, segue as instruções aqui, se inscreva. Umas horas depois, a coordenadora vai liberar um curso igual esse aqui, do Google Classroom, para vocês. E aí vocês têm que ler os slides. Acho que tem um vídeo também, tem uma videoaula e tem os slides. E depois você responde um questionário. E se você fizer uma pontuação mínima, você manda um e-mail para a coordenadora. Todas as instruções vão estar lá no curso. O e-mail para a coordenadora e ela libera o certificado. Certinho, obrigada. Aí você vem aqui e sobe o certificado. Nesse aqui, ó, certificado. Deixa eu te perguntar. Eu tinha Pode feito a inscrição no CAEX dia 5. Aí eles falaram que o material ia estar disponível só a partir do dia 13. Ainda está demorando esse tempo todo ou não? Não. Eles já perceberam que tá contínuo. Então, assim, por exemplo, eu me inscrevi semana passada, eu fiz, porque eu estava de férias, eu voltei e fiz. E na data, falava que só ia liberar o material para mim dia 5, mas liberou no mesmo dia à tarde. Aí eu já fiz e no dia seguinte eu estava com o certificado. Então, eles já entenderam que as aulas estão rolando e que precisa ser agora. Então, tá relativamente ágil. Então tá, vou entrar lá depois. Se demorar para você receber alguma coisa, pode pegar o e-mail da coordenadora e pedir gentilmente, falar, olha, meu curso já começou, eu preciso disso para poder assistir a aula, né? Poderia liberar para mim? Eu já dei uma pegada no material com uma amiga antes, eu tinha que só tirar o certificado. E lembrando que assim, olha, nem todo professor vai fazer isso aqui. Eu tive a ideia de colocar esse link para você subir um formulário, porque isso aqui vai ser pedido lá na hora. Então, todo mundo subindo aqui fica no Google Drive da turma, na pasta. E aí, se chegar lá, você pode bater o dedo rapidinho no celular e mostrar para quem estiver na porta que você tem o certificado. E depois que a gente concluir o curso, se tiver alguma cobrança de cima, todo mundo tinha, eu tenho a pasta com o certificado de todo mundo para mostrar independente de vocês. Assim eu não tenho que pedir de novo. Ô, Gustavo, eu fiz o curso, acho que ontem ou anteontem. E aí a Cristiane, ela já me mandou, só que ela me mandou, não foi um arquivo,
foi só o e-mail escrito, declaração e tal. Aí eu posso só tirar um print e enviar lá? Pode, ou então no próprio Gmail, você vai no canto, com o e-mail aberto, você vai imprimir. Aí ele gera o PDF do e-mail inteiro, do jeito que ela Não. mandou. Pode ser Beleza, assim também. então. Certinho. Então tá bom. Então depois disso nós temos o calendário. Já colocaram um comentário aqui, a Bia me salvou a vida aqui falando que o calendário estava errado, e estava mesmo. Eu coloquei o calendário da temporada 4, que é o mesmo arquivo para mim, né? São 2 abas da mesma planilha. Aí eu gerei de novo. Então vamos dar uma olhada rapidinho no calendário Eu acho que para a gente entender o que acontece. Pode falar. eu acho que eu tinha olhado, eu ainda tinha até lido dia 7, que ia ter aula presencial. Rafael deve ter errado no dia, deve ser dia 8 que tem aula presencial. Aí Era eu vim pra 7 de faculdade. dezembro. Aí depois. Eu não tinha visto o mês, só tinha visto o dia, que eu tava no carro. Aí eu só vi rapidinho 7. Aí eu falei, vai ter aula hoje. Ó, olha só que perigo que é. Bom, então aqui, ó, são... tá escrito 10 aulas aqui, gente, mas a verdade é que, assim, semana que vem nós temos um feriado. E, na verdade, o curso ele é feito para 18 aulas. Porque 18 aulas... falei certo? Não, para 9, né? 5 mais 4. Isso, para 9. Que vezes 4 vai dar as 36 horas do curso. Então, o correto seria a gente fazer essa semana de segunda a sexta e semana que vem de terça a sexta. Porém, eu dividi o curso em 10, porque as outras turmas todas vão ser divididas em 10, para dar mais folga. Então, assim, via de regra, o registro vai ser só em cima de 9 aulas. Mas independente de ter um feriado no meio ou não, eu dividi dessa forma para ficar mais diluído para vocês. Assim eu me obrigo a programar matéria para sair na segunda-feira. Okay? E aí vocês se arrumam como vocês querem fazer. Se quiser adiantar e fazer no sábado, ao invés de fazer no feriado, eu posso lançar mais cedo a matéria da segunda, enfim. Eu fiz isso não para fazer ninguém trabalhar no feriado, eu fiz isso para dar mais flexibilidade para vocês. Tá bom? Então nós temos amanhã, dia 9, presencial, e depois na quinta de novo, presencial, e aí terça que vem, depois do feriado, presencial, e de novo na quinta, presencial. É isso. Todos os outros dias, tá aqui a matéria. Isso daqui é mais como guia, tá? Essas datas e horários que estão aqui também servem como referência para a gente, mas o importante mesmo que vai valer, caso a gente tenha que fazer alguma mudança porque assim, é isso. A gente está voltando, né? Eu vou prometer para vocês que a gente vai conseguir cumprir do jeitinho que está aqui? Eu gostaria. Mas tem que ter espaço para uma certa flexibilidade. E aí, se eu precisar mudar alguma coisa de última hora, eu sempre vou informar vocês. E aí vai valer as datas que estiverem no Classroom. Então, se tiver lá falando que o relatório 1 é para o dia tal, e é o que está lá no Classroom, e é diferente daqui, é aquele que vale. É para estar tudo igual. Mas se tiver que mudar, eu vou avisar. E se tiver dúvida, vale o que está no Classroom, não o que está aqui. Combinado? Tá aqui meu e-mail para contato, mas como vocês puderam perceber hoje, quem me escreveu por aqui, é mais fácil vir aqui e publicar no mural ou responder algum, por exemplo, aqui o César falou, o link não está aparecendo para mim. Aí eu vi que o César entrou, eu achei que deu tudo certo. Deu certo, né, César? Você achou o link depois? Eu peguei com uma amiga, eu realmente não tinha achado o link depois. Eu peguei com uma amiga. E aparece aqui no canto para vocês, ó. Igual aparece para mim. É que eu tava no celular, eu não tinha visto essa parte. Ela não apareceu. Aí tem 3 risquinhos assim, ó, no canto, que abre o menu e aparece lá. Tá bom? Tá bom. Ok. Eu sugiro que vocês estão... Coisa para hoje, né? Tem um vídeo curto aqui mostrando como acessar a biblioteca de fora da Unifal e consultar os livros virtuais que a gente tem lá. Isso aqui pode ser importante, até porque vai ter um material baseado em livro para vocês lerem depois. E tem as normas do laboratório, que inclusive já teve gente que respondeu,
você tem que vir aqui assistir esse vídeo de 10 minutos e clicar um botãozinho para dizer que você viu. Só para dar conhecimento. Eu vi e estou ciente das normas. Tá? Isso aqui tem que ser feito para amanhã também. Então, ok, tudo isso aqui é o preparo. E aí a gente entra no primeiro experimento. Então, que material que nós temos aqui? Tem uma leitura preparatória, que são slides do professor Cássio e do professor Daniel. Esse curso ele foi preparado em conjunto, então cada um fez um pouco para a gente poder reunir um material, o melhor que cada um podia fazer foi reunido num curso só. Então, vocês vão ver aulas do Daniel, do Cássio, minha, acho que do Alencar também colaborou, o Laus. Então, todo mundo que fez alguma coisa bacana, a gente juntou nesse curso. Isso também foi legal porque unificou. Todas as turmas vão ter acesso ao mesmo material. Só esse momento que é diferente de cada professor, né? Juntos. Mas o material de estudo é o mesmo para todo mundo. Então, tem aqui links para 2 capítulos do livro que podem ajudar nessa leitura preparatória. E isso daqui vocês conseguem ler, gente, se tiver logado. Então, você precisa primeiro ver esse vídeo de 10 minutos da biblioteca virtual para saber como fazer o primeiro acesso. Aí, com você logado na biblioteca, você consegue vir aqui nessa leitura e seguir esses links. Se eu clicar agora, não vai abrir porque eu não estou logado. Bom, é facinho. Segue lá que vocês vão ver que vai dar certo. E depois tem os slides também. Legal ler os slides, mas aí depois que você deu uma olhada nos slides, tem a parte prática. E aí tem essa aula que o próprio nome diz aqui, a aula maravilhosa do professor Daniel. Deixa eu dar um zoom, tá pequenininho para vocês. Onde ele gravou uma aula muito bem explicadinho. Eu vou falar um pouco do que ele falou de novo aqui ao vivo para vocês, mas assistam a aula dele, que ele mostra certinho como se preparar para amanhã. Acho que tem menos de meia hora o vídeo, ou cerca de meia hora. Se vocês acharem que tem muita coisa para assistir, nunca se esqueçam que vocês podem colocar em velocidade 1,5. Tá bom? E aí vocês pausam quando precisar prestar atenção melhor, ou quando não entender, volta um pouquinho. Enfim, normalmente vale a pena assistir um pouquinho acelerado e voltar onde você não entendeu, do que assistir ele inteiro na velocidade normal. Isso para qualquer vídeo. E aí eu propus o seguinte, tem uma atividade a ser entregue aqui hoje. Você assiste esse vídeo, que está aqui embaixo, e depois tem uma planilha. E eu pus um link, se eu clicar no link aqui agora, eu acho até que eu vou fazer isso para mostrar para vocês. Eu vou abrir uma outra aba. Ele vai te jogar exatamente para o tempo do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Vou tirar o som. Onde o experimento já está montado, ele já explicou, propaganda, né? Espera aí, eu não sou patrocinado pelo Milhas 123, tá? Eu queria, mas não sou. Então, ele vai com a mão aqui. Nossa, vai ter outro anúncio, gente? De novo. Peço desculpas pela interrupção. Pronto. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a mexer aqui no potenciômetro, que é o que vocês vão ter que fazer lá também, para mudar a voltagem, medir a voltagem e a corrente. Então, um aqui é a voltagem em volts, o outro é a corrente em miliampere. Ele explica tudo. E conforme ele vai mexendo, essa é a atividade para amanhã, Pedro. Conforme ele vai mexendo, é como se fosse vocês fazendo o experimento. Vocês podem pausar a qualquer momento e anotar esses valores. Aonde você anota? Vou mostrar a outra. Nessa planilha aqui, que também está com link lá para vocês. Então, cada um vai ter uma cópia dessa planilha. Essa não é a planilha final do experimento, tá bom? Amanhã vai ter uma outra para fazer mais legal do que essa, que eu estou preparando ainda. Essa daqui é só para você tomar dados, vamos dizer assim. Ela vai servir como caderninho para você anotar. E você pode colocar a tela do Daniel metade de um lado e essa planilha metade do outro, e anotando vários valores aqui de voltagem e corrente na planilha. Apaga esses que estão aqui, né? Deixa só o da incerteza. O da incerteza vocês vão ter que procurar depois qual que é a incerteza do instrumento amanhã. Esses valores que estão aqui
são só de referência, vamos dizer assim. O valor da incerteza é outro. Mas o valor da voltagem da corrente, vocês anotem vários valores no vídeo para ver o gráfico sendo construído aqui. Isso vai dar uma ideia para vocês do que fazer amanhã. Uma ideia, mas nem tudo. Ainda tem coisa a ser feita. Isso aqui é só para vocês anotarem os dados. Então isso aqui vai servir como treino. Quando você estiver aqui no curso, você vai ver que tem a aula e tem aqui a planilha. Quando você clicar aqui, ele vai automaticamente gerar uma cópia dessa planilha para vocês. Cada um vai ter a sua. Essa aqui é a minha. Eu cliquei e ele copiou para mim. E você preenche, apaga esses dados que estão aqui só para ocupar espaço e preenche com os seus, para treinar o experimento. E amanhã vocês vão fazer a mesma coisa com uma planilha melhor, que vai te dar mais resultados, além desses daqui. Ok? Bom, aí nós temos alguns vídeos complementares. São complementares? Quer dizer que não é obrigado a assistir? Não, não é. Mas são vídeos realmente muito bons. São 2 canais. Esse cara aqui, ele é um engenheiro eletricista. Os vídeos são em inglês, mas tem legenda gerada em português. Esse aqui explica o que é um resistor, falando da velocidade dos elétrons se movendo pelo material. E esse daqui explica o conceito de circuito. Tudo isso a gente vai revisar um pouquinho hoje, mas ele explica bem, né? Melhor ou pior do que eu ou o Daniel, eu não sei, mas ele explica muito bem. Vale a pena dar uma olhada. E esse daqui é de um físico, que ele explica corrente elétrica de um jeito bem bacana, que é o que eu aprendi também, provavelmente é o que o Daniel aprendeu também na Unicamp, que a corrente elétrica, ela flui por um material quase como se ela fosse um fluido. Mas não é bem o que a gente pensa. A gente imagina a corrente, os elétrons realmente andando pelo material, né? E tem umas sutilezas ali nessa explicação, e ele dá uns toques nessa sutileza. Eu acho legal, são vídeos que, mesmo que você não absorva tudo, vai te dar a imagem mental correta para entender o que nós vamos fazer depois. E a última parte aqui é essa tabela de cores para reconhecer resistor. Deixa eu pegar um resistor para vocês. Eu vou abrir aqui, tabela de cores. Deixa eu puxar um resistor aqui. Eu não vou mostrar minha mesa hoje porque está uma bagunça, viu, gente? Mas eu tenho meu laboratório aqui em casa. Por isso que eu liguei esse fundo. Ó. O fundinho aqui é... Cadê meu... Ó. Tcharam! Magia da tecnologia, certo? Eu estou no fundinho verde aqui, mas na verdade eu tenho meu laboratório aqui em casa. Então, hoje não era o momento, eu estou me organizando aqui, mas vocês podem ter certeza que eu vou fazer ainda uns ao vivo com vocês. Eu não consigo mostrar ao mesmo tempo aqui o computador e a minha bancada aqui do lado. Mas eu vou arrumar isso depois. Então, deixa eu começar mostrando isso aqui para vocês. Eu vou explicar ainda o que é resistência, ou vocês vão ver no vídeo lá depois também. Mas o objetivo do nosso estudo de amanhã, é esse carinha aqui, ó. Deixa eu iluminar ele um pouco melhor, para vocês poderem ver. É um resistor. É um só desses aqui. Isso aqui é uma cartelinha com um monte deles. Qual que é a funcionalidade do resistor? Ele é feito de um material que, de propósito, não é um bom condutor de eletricidade. O metalzinho que tem em volta aqui, prateadinho, é um bom condutor, mas aqui dentro tem alguma coisa, uma cerâmica, um polímero, algum material que o objetivo é segurar o fluxo dos elétrons passando por aqui. E a gente vai medir isso. E a gente mede com uma unidade que é ohms, em homenagem a uma pessoa que tinha esse nome, Ohm, que até eu conto um pouquinho a história dele para vocês depois. Mas essa tabela que está na tela, ela existe porque o resistor tem 2 formas de a gente saber quantos ohms de resistência ele tem, né? Uma é você colocar no instrumento mesmo.
E eu posso fazer isso com vocês agora aqui. Eu posso pegar o multímetro. Vou ligar aqui o meu multímetro. Eu vou desligar o fundo um pouco, só porque eu estou percebendo que ele atrapalha um pouquinho nesse momento. Pronto. Gustavo, Pode falar. a tua tela você tá mostrando alguma outra coisa sem ser aquela tabela de cor lá? Eu vou trocar agora. Ah, tá. Aqui, ó. Agora vocês estão me vendo? Então aqui, ó, nós temos o multímetro. Né? Pra mim não apareceu. Vocês estão vendo a minha imagem? Tenta fixar a imagem fixei. do Gustavo. Não, a gente te fixar, que aí fica só você. Aí fica legal. Clica. Na gravação vai aparecer que eu mudei, mas vocês precisam clicar na minha foto para ver ela expandir. Tá. Agora foi. Oi? Agora foi. Então, ó, tá aqui o multímetro. Aí o símbolo de resistência é a letra grega ômega. Aparece aqui em cima. E aí eu tenho uma escala. Meu multímetro é assim. Eu preciso ver mais ou menos quantos ohms. Então, eu vou colocar aqui numa escala pequena. 200 ohms. E aí, vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui ao mesmo tempo para vocês, ó. Deve estar aparecendo ao contrário o número, né? Mas eu ajudo vocês a ler. Então eu vou colocar aqui, ó, as ponteiras do multímetro dos dois lados. E apareceu ali 17, 18 ohms para mim. (17.7.8). O que é estranho, eu vou mostrar para vocês. É estranho porque aqui está escrito 10. Então é 10 ou é 20? Porque 17 e 18 está mais perto de 20, não é mesmo? Acontece, gente, que essas coisas têm uma certa precisão. Quando o fabricante faz, ele tem diferentes categorias de dispositivo e cada um deles ele vai garantir com uma certa precisão. Então aqui tem um código de cores que eu sei que a câmera não vai ajudar nada vocês, essa câmera não é boa para isso, mas é no mesmo estilo que estava na imagem da tela agora há pouco. Então são anéisinhos coloridos numa sequência. Você conta, aqui para mim é da esquerda para a direita, para vocês deve aparecer o contrário, mas seria desse aqui primeiro para lá, e cada um deles tem uma função. Então, primeira coisa que a gente tem que identificar é se esse resistor, quantos anéis ele tem. Então, aqui ele tem 3 anéis escuros, 4 com um anel dourado que tem no meio, 5 com um anel marrom que tem na ponta. Então, ele tem 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 5 anéisinhos. Aí, eu vou tirar a minha câmera daqui, voltem para a apresentação. Voltem a fixar a apresentação. Aqui no manual tem que o resistor pode ter 4 anéis, ou 4 bandas, como ele chama aqui, 5 ou 6. O nosso tem 5. E aí vocês não vão mais conseguir ver, porque deve estar pequeno para vocês, mas eu vou falar as cores aqui. O que é complicado, porque vocês viram que o resistor na minha mão é azul. E aí tem todo um problema que você não sabe se a faixinha que o cara pintou, se ela é marrom porque ele pintou de vermelho em cima do azul, ou porque ele queria que fosse marrom mesmo. É um caos, tá? Já vão se acostumando que é chato isso daqui mesmo. Mas olha só. O primeiro anel do meu, então tá aqui, seria esse aqui, 5 bandas. O primeiro anelzinho vocês veem meu mouse? Vocês conseguem ver meu mouse? Acho que não, Gustavo. Não. E agora? Agora sim. Isso. Ah, tá bom. Então, o primeiro anelzinho aqui do meu é marrom. Então, você vem aqui embaixo e vê assim, ó. No primeiro anel, no primeiro dígito, marrom quer dizer 1. Depois, o próximo anel é preto.
Então você vem aqui, seria o segundo anel. Então, você vem aqui, ó. O segundo dígito preto quer dizer 0. Então, 1, 0 é 10. Mas, na verdade, isso aqui, esse número, ele vai ser montado em notação científica. Sabe? Um número vezes 10 elevado a alguma coisa. E aí, o 10 elevado a quanto vai ser dado mais para frente. Então, como o nosso tem 5 bandas, eu preciso olhar o terceiro dígito também. Ó. O terceiro dígito é preto aqui também no meu. Então, é 100. 100. Mas 100 é quanto? É 100? Não. Por quê? Na verdade, o próximo dígito, a próxima banda aqui do meu, é dourado. E dourado é vezes 0,1. Então, 100, que é 100, vezes 0,1 é 10. É isso que ele está me dizendo aqui. 10. Então, 100 é 100, vezes 0,1 é como se dividisse por 10 de novo, dá 10. É que é 10.0, é importante isso. Ele está prometendo para você que o próximo dígito é 0 também. E que o erro é 5%. Então, quanto que é 5% de 10? 0,5? 0,5. Muito bem. Então deveria ser meio para mais ou meio para menos. Não bateu muito com o que a gente mediu aqui, né? Deveria bater. Se isso aqui fosse um resistor de boa qualidade, a resistência dele deveria estar nessa faixa entre 0,95 e, perdão, 9,95 e 10,5, né? Alguma coisa assim. É 5% para mais ou para menos. Perdão, deixa eu ver. 10,5, 9,5, né? Entre 9,5 e 10,5. É isso. Certo? Não tá. Certo? Tá mais para 20. Então, o erro tá maior. Também pode ser porque, às vezes, foi o jeito que eu medi aqui. Deixa eu medir outro. (17) 16, todos estão dando cerca de 15, né? Olha lá. O que isso ensina pra gente? Ensina que o verdadeiro valor é o que eu medi aqui, no medidor, no multímetro, que é o que vocês vão medir no experimento também. Só que ao invés de medir desse jeito, só um valor, nós vamos medir uma curva característica. E agora eu vou voltar lá para a lousa para explicar. Mas tudo isso era para dizer para vocês que essa tabelinha aqui é útil para ler o valor que a gente chama nominal, o valor do nome do resistor. Valor nominal. Mas o valor real vai sempre ser diferente. Dificilmente vai ser o mesmo. Ainda mais para pequenos resistores como esse. Se eu pegar um grande, se eu pegar, por exemplo, um resistor de 1 mega ohm, quer dizer, 10 a sexta ohm, aí eu vou colocar aqui, meu multímetro nem sequer mede mega ohm, eu acho. Deixa eu fazer um teste aqui. Mede. Aqui. Vou virar para vocês. Ó, na câmera, está escrito 1M, 1 mega. O código de cores aqui vai dar também, ó, marrom, preto, preto, ou seja, de novo, é 100, só que aí a potência, 100 é 100. E aí a potência, o multiplicador é um anel amarelo. O anel amarelo é 10.000. Então 100 vezes 10.000 é 1 milhão, que é 1 mega ohm. Só que se eu for colocar aqui no medidor, pegar o primeirinho da ponta aqui, deu menos. Deu metade, praticamente. Então, eu já sabia disso. Porque o motivo disso é que esses resistores aqui são bem porcarias, tá? Você compra resistor de qualidade, o valor bate melhor. Mas você não sabe se ele é porcaria ou não antes de comprar e medir. Você não sabe a qualidade dele antes de testar.
Então é isso que nós vamos fazer no experimento de amanhã. Nós vamos fazer o que nós chamamos de curva característica. E a curva característica é a forma como nós caracterizamos os dispositivos eletrônicos, não só resistor, outros tipos também. Então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre resistores agora. Vou voltar meu efeito aqui. Deixa eu ver aonde está a minha lousa. Lousinha está aparecendo para vocês aí? Fixa na lousa, então. Tá sim. Então vamos revisar algumas coisas. Sempre que eu falar com vocês sobre tensão ou diferença de potencial, eu estou falando, vulgarmente, isso daqui é conhecido como voltagem. E nós medimos isso aqui em volts. Toda vez que eu falar com vocês sobre corrente ou corrente elétrica, para ser mais pedante, perdi um E. Eu vou medir isso em A de ampere. Tudo nome de gente, né? Vocês sabem, o volt, na verdade aqui esse S já está no plural. O nome da unidade é só volt. Volt é em homenagem ao Alessandro Volta, italiano que inventou a pilha química. E Ampère é um dos grandes estudiosos da corrente elétrica e do campo magnético. E aí, vamos definir o que é cada coisa aqui. Então, diferença de potencial ou tensão elétrica, eu gosto de dizer que um análogo para explicar isso é como se eu tivesse uma cachoeira. Imagina que eu tenho aqui um rio que vem fluindo e aí esse rio chega numa cachoeira. A água despenca, cai e o rio segue aqui embaixo. Quando eu falo corrente elétrica, vocês podem pensar como se fosse a água do rio. A água do rio, ela vinha num nível mais alto, realmente alto em termos de solo, em termos geográficos, né? E ela despenca pela cachoeira para formar o rio lá embaixo. E esses rios, eles têm características ligeiramente diferentes, porque a água ela ganha velocidade conforme ela cai aqui. E tudo bem que lá embaixo, no rio de verdade, ela bateria nas pedras e perderia essa energia cinética aqui logo na queda, né? Mas, a princípio, essa água chega com mais energia lá embaixo. E de onde veio essa energia nesse caso aqui? Veio da gravidade. Vocês devem lembrar que, no caso da gravidade, existe uma energia potencial aqui
que é dado pela massa do corpo que está aqui em cima, no nosso caso aqui a massa de água, o G, que é a aceleração gravitacional, e H, que é a altura da cachoeira. E quando essa água, então, cai, essa energia mgh vira ou energia cinética, ou vira calor na água, ou vira som no rebojo aqui da água no final da cachoeira, mas ela se transforma. E ela não vem do nada, ela vem da gravidade. Na eletricidade vai ser análogo. Só que você não vai ver esse fio aqui. Você não vai ver a queda. Porque a queda ela não é na gravidade. Ela é no campo elétrico que produz o potencial elétrico, que faz os elétrons se moverem. Então, o equivalente aqui de medir, por exemplo, se eu perguntar para você qual é a diferença de energia potencial antes e depois da cachoeira. O equivalente elétrico disso seria eu ter um fio elétrico aqui, e aqui os elétrons vão se mover, eu vou desenhar os elétrons daqui a pouco. E aí, em algum lugar eu mudo de material, um material onde os elétrons têm mais dificuldade para se mover. Esse aqui seria o análogo. Então, do lado esquerdo eu vou fazer com verde, porque todo mundo sabe que os elétrons são verdes, né? Então, eu vou fazer aqui as cargas elétricas se movendo e eu vou fazer o elétron se movendo para lá para imitar a água. É uma bolinha, uma flechinha indicando a velocidade dele. Eu vou marcar aqui E-, que é o elétron. Então, vou desenhar alguns desses aqui. Eles estão se movendo para lá. E eles saem do outro lado. E aqui no meio, nós temos um material que o objetivo dele é atrasar o movimento desses elétrons. É dificultar esse movimento. Igual foi a cachoeira. Isso aqui é o análogo da cachoeira. Os elétrons passam por aqui, mas eles sentem uma certa dificuldade. E aí, da mesma forma que aqui eu media a energia potencial de um para o outro, eu poderia fazer com o vermelho mesmo, medir o delta potencial, vou escrever por extenso, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu posso medir o delta potencial antes e depois do resistor. E nós chamamos isso daqui de diferença de potencial, como eu escrevi ali em cima. Ou seja, como se fosse a diferença de altura da cachoeira antes e depois desse elemento do circuito. E aqui eu estou falando do resistor, mas podia ser qualquer outro elemento. Nós vamos ver outros elementos ao longo do curso. Então é isso que eu quero medir. E o que é uma curva característica? Então eu chamo isso daqui de ΔV, delta de diferença, né, e V do potencial. E aqui pode ter uma certa confusão, gente, porque V representa o potencial elétrico e a unidade de medida é V também. Então, em muitos lugares, vamos fazer um parênteses aqui no canto, vocês vão ver escrito assim, ó, V ou ΔV é igual a 1 volt. É muito V na mesma frase, mas é assim mesmo. E aí, eu tenho que comparar, então, o que seria essa curva característica? O que dá a característica desse elemento? É a relação entre o quanto a energia potencial cai antes e depois, em função de quantos elétrons estão passando aqui. Então, como que eu meço esse movimento dos elétrons passando aqui? Eu meço com a corrente elétrica. Então, aí eu represento a corrente elétrica. Toda hora esquecendo esse Ezinho. A corrente elétrica eu represento pela letra I. Algumas pessoas usam I maiúsculo, outras usam I minúsculo, tanto faz. Eu gosto mais do I minúsculo. Bom, vocês vão me ver usar mais, mas tanto faz mesmo. E a definição dela é o seguinte. Se você cortar o fio aqui no meio, você estaria medindo quanta carga
Q de carga elétrica, quanta carga elétrica passou por aquele corte imaginário que você fez em um dado tempo do cronômetro. É isso que significa. É o equivalente da vazão. Quando eu meço assim, por exemplo, metros cúbicos por hora, eu estou medindo volume por tempo. Pode falar. Você pode repetir, por favor, essa parte? Essa daqui? Do corrente elétrica, isso. Isso. A corrente elétrica é uma medida de quanto de carga elétrica está passando pelo fio em um determinado tempo. Então você vai em qualquer lugar do fio e marca um ponto. Pode ser aqui, ó. Vou marcar esse ponto. Aí, imagina que eu conseguisse ver os elétrons com os meus próprios olhos. Eu não consigo, tá? Mas imagina que eu conseguisse ver. Então, o que eu faço? Eu ligo um cronômetro e começo a contar quantos elétrons estão passando por aqui. Aí eu meço quantos elétrons passaram, eu sei a carga de cada elétron. Então, um elétron sozinho, a carga de um elétron é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, em homenagem a uma outra pessoa. Eu sei a carga de cada um. Se eu vi 1 mol de elétrons, né? Se eu vi ali 10 a 20, 10 a 21, 22, 10 a 23 elétrons passar por ali num determinado tempo, eu divido a carga deles por tempo, isso vai me dar Coulomb por segundo, que é a corrente elétrica. Então a voltagem eu meço em volts, mas a corrente eu falei que era em ampere, né? E acontece, a gente põe um colchetes para indicar unidade, no SI, no Sistema Internacional, corrente elétrica é medida em ampere, que é a mesma coisa que coulombs por segundo, ou seja, carga por tempo. E aí eu monto uma relação. Então, o que é a curva característica? A curva característica também é conhecida muitas vezes como curva V por I. Então, do lado de cá você vai colocar a diferença de potencial, ou seja, quanto que a energia potencial cai, comparando o antes e o depois daquele elemento que você está estudando. E do lado de cá, a corrente elétrica. Então, é uma relação. É uma relação do potencial com a corrente. Voltando na cachoeira, é como se eu estivesse tentando medir o seguinte, ó. Se eu vou aumentando a altura da cachoeira, imagina que eu posso projetar cachoeiras com diferentes alturas. Imagina uma barragem, por exemplo, onde eu vou lá e vou construir aquilo, né? Se eu vou aumentando a altura da cachoeira, isso muda a vazão em metros cúbicos por segundo? Ou em toneladas de água por segundo? Não importa, mas vamos pegar metro cúbico por segundo. Se eu aumentar a altura da cachoeira, isso muda quanto de água passa pela cachoeira? É isso que eu estou estudando. É exatamente essa analogia. Então é como se eu pegasse aqui e construísse uma barragem, né, ou cachoeiras de diferentes alturas. Cada uma delas, a água vai vir e cair de uma altura diferente. E aí que eu estou avaliando? Eu estou comparando a energia potencial, né, o MGH, H1, MGH2, que é a altura da cachoeira 2, MGH3, que é a altura da cachoeira 3, com a vazão. Vamos marcar aqui Φ1, Φ2, Φ3, com a vazão de cada cachoeira. E aí eu poderia querer fazer um gráfico da altura pela vazão para diferentes formatos da minha cachoeira. O que será que eu vou ver aqui? Será que quanto maior a altura, maior a vazão?
Será que se eu aumentar muito a altura, a vazão para de crescer e eu tenho uma coisa assim? Será que é o contrário? Quanto maior a altura, menor a vazão? Qual é o formato dessa relação? É isso que a gente vai estudar aqui. É a mesma coisa, só que em vez de cachoeira, em vez de uma barragem, eu estou vendo a altura do potencial elétrico e quanto de corrente ele causa. E isso vai me dar a característica do elemento do circuito que eu estou estudando. E aí entra um senhor cujo sobrenome era Ohm. Eu li brevemente uma vez a história do Ohm. É uma história um pouco tão interessante quanto triste. Eu vou resumir de forma bem rápida para vocês, que era assim, Ohm queria ser um professor universitário, queria ser um acadêmico estudioso, né? Ele queria um emprego numa universidade. E para fazer isso, ele tinha que mandar os trabalhos dele por escrito para ser avaliado pela universidade e para a universidade oferecer um trabalho para ele. E ele estudava eletricidade. Mas muito do que ele fazia era repeteco. Ele não era um cara que tinha uma ampla formação. Ele era um cara que tinha uma formação um pouco autodidata. Então, muito do que ele fazia era repetido. Mas tudo que ele aprendia, ele fazia. E aí ele foi negado por diversas universidades. E ele se trancou no porão da casa dele, se trancou, modo de dizer, né? Se enfiou lá no porão, saía muito pouco, e disse para a esposa, eu não vou sair daqui até descobrir alguma coisa que me dê um emprego. E ele ficou lá muito tempo estudando. E aí ele descobriu o que ganhou o nome dele depois, como a primeira lei de Ohm, porque tem mais de uma. Então, a primeira lei de Ohm é que a diferença de potencial antes e depois, né, de um resistor é proporcional à corrente. Então, ele disse assim, ó, essa relação aqui, ela é proporcional. Vocês conhecem esse símbolo? Parece o símbolo do infinito, só que aberto. Proporcional à corrente. Significa que se esse dobra também. Se esse triplica também. Se esse aqui cai pela metade, esse aqui cai pela metade também. Outra forma de escrever isso, quando é proporcional, é que é uma constante, vou colocar entre aspas aqui, constante, vezes a corrente. E essa constante aqui, ele chamou de R, de resistência. Então, se você passar... Bom, primeiro, antes de passar nada, se você tentar pôr isso aqui num gráfico, o lado de cá sendo o Y e o lado de cá sendo o X, você vai ver que isso aqui é uma reta que passa pelo zero. Então, a previsão do Ohm é que essa relação teria sempre que ser assim. E essa é a primeira lei de Ohm. Então, a gente vai ter que verificar se isso aqui é verdade ou não. Por isso que a gente não vai só pegar o resistor e ligar no multímetro. Nós temos que medir várias alturas de cachoeira, ou seja, medir várias diferenças de potencial e as correntes, para ver se a gente obtém esse comportamento que o Ohm previu. A segunda lei de Ohm, ele foi para dizer como funciona um resistor. E ele disse que existe uma propriedade dos materiais que não são condutores, que é a resistividade elétrica. E a segunda lei de Ohm diz que a resistência de um material é proporcional à sua resistividade. Então, isso aqui é a letra grega Rho que eu estou tentando fazer. Isso aqui é uma propriedade do material. E aí tem uma parte aqui na frente que é geométrica. O comprimento dele, então, o quão longo ele é. Então, quanto mais longo é, mais resistente ele é à passagem de elétrons, dividido pela área
Então, quanto mais largo ele é, mais lugares tem para elétron passar. Então, mesmo que seja difícil passar, o elétron acha outro caminho. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Está embaixo. Isso daqui ficou conhecido como a segunda lei de Ohm. E aí ele pegou essas descobertas e colocou em papel, né, escreveu e mandou isso para várias universidades, depois de muito tempo no porão dele. E um dos diretores de universidade pegou aquilo e falou: isso aqui é genial, ninguém nunca fez isso. Ninguém sabia disso. Eu vou chamar esse cara para conversar. E aí ele foi entregar o pedido, um convite, né? Ou vem conversar comigo aqui na universidade, eu acho que eu tenho um emprego para você. E aí, obviamente, os detalhes eu não sei direito, eu não sei se o diretor foi pessoalmente, ou se ele mandou alguém entregar a carta, mas enfim. Quando essa comunicação chega na casa do Ohm, quem atende é a esposa dele, que vê aquilo, fica emocionada, agradece o convite, mas diz que na sua busca por encontrar algo que o desse o emprego e ficar meses trancado no porão, Ohm tinha adoecido e morrido. Então ele nunca viu os frutos do trabalho dele. Ele deu a vida dele para descobrir algo que desse um emprego e ele nunca pôde desfrutar desse emprego. Que isso sirva de lição para vocês, que tudo tem que ter um meio termo, gente. Não dá para arriscar tudo, porque quando você arrisca tudo, você também pode perder tudo, né? Tudo em doses, na dose correta. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. Perguntas até aqui? Pra mim tá ok? Ok? Tá tranquilo por enquanto. Ótimo. Então, como que a gente mede a resistência? Vamos colocar o colchete aqui de novo. A gente mede em Ohm, em homenagem ao Ohm. Mas agora sim, é o que eu ia falar antes, eu me interrompi. Se você pegar isso aqui e passar o I dividido pelo outro lado, para o outro lado, como voltagem mede em volt e corrente mede em ampere, então Ohm é volt por ampere. É a equivalência das unidades. E só para deixar claro que a unidade aqui, que é a fundamental mesmo, que vocês sabem, ou deveriam saber, que nós temos 7 unidades do sistema fundamental. Isso me lembra que eu tenho uma videoaula que eu posso colocar lá na página para vocês verem sobre isso, minha mesmo. Nós temos 7 unidades do sistema fundamental, do sistema internacional de unidades. E uma delas é o ampere. Então, o ampere é uma das 7 unidades fundamentais. Quase não coube aqui. O que significa ser uma unidade fundamental? Significa que aqui atrás eu enrolei vocês. Não é que um ampere é 1 coulomb por segundo. Porque, como eu disse, eu não consigo ver um elétron de cada vez. Eu só consigo medir corrente elétrica, por causa dos efeitos que ela causa nos materiais e nos circuitos. Então, na verdade, segundo é uma unidade fundamental, ampere é uma unidade fundamental. E o correto é dizer que 1 coulomb é igual a 1 ampere segundo. Então, toda unidade secundária ou unidade derivada é formada de unidades fundamentais. Ok, então vamos falar um pouco sobre o que é um circuito elétrico. E aqui eu vou mudar mais o meu plano para pontinhos. Então, um circuito é um caminho condutor que você monta para os elétrons fluírem. Por exemplo, eu pego um fiozinho, vou representar aqui. Imagina que esse fio, se eu der um zoom nele, ele é um fiozinho redondinho mesmo. Pode ser feito de cobre ou de algum material condutor. Cobre é um excelente condutor. E os elétrons podem se mover livremente por um metal. Mas a questão é, eles querem se mover? Os elétrons têm motivo para se mover no material? Não.
Se não tiver nada, pegar aqui, ó, o fio, eu tenho um fiozinho aqui. Se eu tenho aqui o meu condutorzinho, como esse fiozinho, não sei se dá para ver na câmera. Se eu encosto um no outro, os elétrons têm motivo para ficar brincando de carrossel e rodando aqui dentro? Nenhum. Nenhum. Separado, então, nem se fala, porque aí o elétron ele não pode passar para o lado de lá, porque se ele passar, se ele saísse daqui, ia faltar elétron do lado de cá. Então, como que eu convenço os elétrons a se moverem num fio? Eu preciso criar uma cachoeira. Na verdade, vocês veem muito em livros isso daqui, escrito desse jeito, mas existe uma outra forma de representar o circuito, que é assim, ó. Do lado de cá, uma bolinha representando o ponto alto da cachoeira. Do lado de cá, a gente põe assim um símbolo para baixo, e aí pode ser um triangulinho para baixo, uma flechinha, assim, ou então 3 risquinhos. Eles representam a mesma coisa. Significa o ponto mais baixo da cachoeira, ou a terra. Esses dois desenhos são equivalentes, e muitas vezes é difícil ver isso. Mas eu pus uma bolinha aqui para me lembrar. É como se eu cortasse esse fio aqui e esticasse ele. Ah, professor, mas você acabou de falar que se cortasse o círculo e abrisse, os elétrons não iriam para lugar nenhum. Verdade, eu disse isso. Porque se sair um elétron por uma ponta, vai faltar na outra. Mas e se eu estiver colocando elétrons do lado de cá? Ele vai sair do lado de lá. Então, o circuito aberto, nós chamamos de representação de malha aberta, que é esse daqui. Malha é a linha do circuito. E esse daqui é a representação de malha fechada. Eles são equivalentes. Tem gente que prefere representar assim, tem gente que prefere representar assim. Muitas vezes, dependendo do problema que você vai resolver, é mais fácil resolver fechado e tem problema que é mais fácil resolver aberto. Mas não tem um jeito certo, os dois jeitos se complementam. E aí aqui, então, como que eu represento a cachoeira, né? A fonte de energia? Eu preciso quebrar o fio. E desenhar aqui uma linha maior e uma linha menor. Então, na verdade, mesmo quando o circuito parece fechado, gente, ele não tá. Então, eu peguei vocês aqui, pegadinha. Se eu pegar o fio e encostar um no outro, eu perguntei, como que eu convenço os elétrons a girar aqui? Não convence mesmo, porque desse jeito eles nunca vai funcionar. Para o elétron se mover, ele é como a água na cachoeira. Eu preciso ter um antes da cachoeira e um depois da cachoeira. Então é isso que isso daqui representa. Sempre que você vê esse risquinho, é como se eu tivesse uma bateria. Então, quem estiver olhando na câmera, está aqui, ó, uma bateria de câmera fotográfica, por exemplo. A bateria sempre tem um mais e um menos escrito. E aqui também. Ou então uma pilha. Tem uma pilha aqui para mostrar para você. Quem nunca viu uma pilha, né? Está aqui a pilha. Ó. Então também sempre tem um mais e um menos escrito. E o mais é sempre esse riscão maior que está aqui e o menos é sempre o risquinho menor. Isso representa onde o potencial é maior. Então, o risco grande é o topo da cachoeira. Depois que a água cai da cachoeira, ela corre pelo rio. E aí, em algum lugar, eu posso ou fingir que o meu rio foi embora para o mar, que é o ponto mais baixo, né? Do mar ele não volta mais. Ou eu posso imaginar que, na verdade, meu rio fez a curva e voltou aqui onde eu tenho uma máquina que puxa de novo a água, bombeia a água para a parte de cima para ela cair com a gravidade de novo. Então, um circuito elétrico é basicamente isso. Eu tenho meu riozinho de elétrons, só que quando a água chega do lado de cá, eu preciso fazer trabalho. E a palavra é essa mesmo, fisicamente. Eu preciso fazer trabalho
para pegar a água que está aqui embaixo e elevar ela de novo através da cachoeira. E é por isso que isso daqui é aberto. Porque o elétron não passa daqui de graça. Onde tem um fio, ele passa de graça. Ele passa por vontade própria. Aqui não. Eu preciso elevar a energia potencial dos elétrons de novo. Isso aqui pode ser feito quimicamente, como no caso dessas baterias que eu te mostrei. Pode ser feito mecanicamente, como no caso de um gerador elétrico. De alguma forma tem que ser feito. Eu preciso subir o potencial. E aí eu estava, inclusive, ensinando para o meu filho. Meu filho vem aqui no laboratório comigo, né, fazer as coisas, ele adora. E eu falo para ele assim, mas filho, se o circuito está aberto, se eu tenho uma pontinha solta assim, vai dar choque? E ele já aprendeu, ele fala assim, não vai. Por quê? Porque o elétron não tem por onde voltar, papai. O elétron sempre precisa voltar. Meu filho de 7 anos já sabe isso. Então que isso fique de lição para vocês também. O elétron, ele precisa voltar para onde ele veio. Ah, mas aqui, professor, ó, o seu circuito é aberto aqui embaixo. O elétron não está voltando. Ele está. Porque quando o elétron vai para a Terra, ele voltou para a Terra. Todo elétron que a gente trabalha veio de algum lugar. Ele vem da Terra e em algum lugar, mesmo que seja longe, eu vou devolver ele para a Terra. E, na verdade, a gente pode discutir aqui, porque quando eu falo de elétron sair da Terra e voltar para a Terra, eu não estou falando que a Terra está devendo elétrons para ninguém. Primeiro, porque isso é um processo contínuo. Eu estou tirando de um lugar e pondo em outro. E segundo, porque, na verdade, a corrente elétrica ela é mais como uma onda sonora do que como uma corrente elétrica mesmo. Os elétrons, eles se movem, mas eles não se movem em grandes distâncias. Ainda mais na corrente alternada. A corrente alternada, que nós vamos ver mais para frente, é a corrente da tomada de casa. Os elétrons não se movem, eles só ficam andando para um lado e para o outro parado. Eles propagam energia sem se mover muito. Só um pouquinho para um lado e para o outro. Então não fique muito encanados com até onde essa analogia da água no rio é válida. Ela é válida até certo ponto só. É legal imaginar o fluxo como água. Meu filho de 7, 8 anos, já quase 8, já consegue usar essa analogia para pensar que se o circuito está aberto, o elétron não está voltando para onde ele veio, então não vai dar choque, não vai acender a luz, não vai fazer nada. Isso pode servir para vocês também. Tá bom? Bom, então se eu tenho um símbolo para isso, eu preciso de um outro símbolo para o meu resistor, porque o fio que está aqui, nós dizemos que o condutor do circuito elétrico, que isso aqui é um condutor ideal. Ou seja, ele não tem resistência. A resistência dele é 0. Se a resistência é 0, o elétron sai daqui, nada o segura, ele não perde energia. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar a volta inteira, sem perder nada de energia. É como se a minha cachoeira não existisse. Eu tenho a cachoeira, mas ao invés de jogar água para baixo, eu peguei a água da cachoeira e alimentei nela mesma. Se eu alimentei a água da cachoeira nela mesma, lembra aquela bomba que precisa subir a água? Ela está subindo a água que já está no nível. Então, isso aqui é uma reação em cadeia. Eu estou pegando elétrons que já tem uma certa energia cinética, um certo fluxo saindo da bateria, e sem perder nada, eu ponho na bateria que pega aquilo e aumenta de novo. Aí ele dá a volta sem perder nada, pega aquilo e aumenta de novo a energia. Ela explode. Por isso que você nunca deve pegar uma bateria dessas, principalmente de celular, de máquina fotográfica, e ligar um polo no outro direto. Ela vai pegar fogo na sua mão, vai explodir. Não façam isso. Com pilhas como essa, se você ligar um no outro, ela vai esquentar muito e talvez ela vaze na sua mão, mas dificilmente ela explode, porque aí o que você está fazendo você está protegido pela velocidade da reação química que acontece lá dentro. A reação química está acontecendo em velocidade máxima, pegando os elétrons e tentando aumentar a energia deles, que já está alta,
Isso produz muito calor. Ela pode esquentar, às vezes pegar fogo, mas não explode. Agora, essas baterias de lítio podem realmente explodir e ser perigosas. Então, nunca conecte o polo nela mesma. E aí eu preciso, então, diminuir a energia. E como que a gente diminui a energia? Com o resistor. E nós temos dois símbolos para o resistor. O símbolo utilizado nos Estados Unidos, porque eles gostam de ser diferente, é um retângulo, assim. E o símbolo utilizado na Europa e nas escolas brasileiras é um zigue-zague. Não importa quantos zigues e quantos zagues você faz aqui, não importa. Então agora sim, o elétron sai daqui e quando ele chega, isso aqui é uma... vamos pensar assim agora. A fonte, faltou escrever, ela não é a cachoeira, ela é o lugar onde eu estou elevando a água de baixo para cima. Antes do resistor é a parte de cima do rio. Então, aqui no diagrama de malha aberta, a gente vai desenhar o resistor aqui. Antes do resistor é a parte de cima da cachoeira. O resistor é a cachoeira. Então, aí sim, daqui para cá, nós vamos ter... Eu vou colocar duas flechas como se fosse as pontinhas do meu medidor. Lembra? Eu peguei agora há pouco. Isso dá para ver na câmera? As pontinhas do multímetro. Nós vamos ter uma diferença de potencial agora. Delta V, diferença do potencial elétrico. Potencial depois menos antes. Então eu estou medindo a diferença de energia dos elétrons antes e depois. E o resistor, chamado aqui de R, ele é o que nós chamamos de um consumidor. O consumidor retira a energia, ele consome energia elétrica. Ele é a cachoeira, transforma a energia do alto, que é potencial, lá embaixo, e essa energia vai para onde? Vai para barulho, para temperatura, para movimento da água, enfim, vai para várias funções, mas removeu da parte elétrica. Então isso daqui é como se fosse uma máquina que pega a água lá de baixo e bombeia de novo para cima, é uma bomba d'água. Do lado de cá também vai ter uma diferença de potencial. Aqui eu vou chamar de delta VR. Diferença de potencial em cima do resistor. E do lado de cá, eu vou chamar de delta V fonte. Diferença de potencial ao redor da fonte. E aí, gente, o que eu vou falar agora é bem importante, porque inclusive tem ligação com próximas aulas. Como nada pode ser criado nem destruído, toda a energia que eu dou aqui, ela é gasta aqui. Então, esses dois números eles são iguais, porém com sinal trocado. O quanto de energia a fonte deu, o resistor precisa queimar. E é queimar mesmo, porque essa energia, assim como na água, ela vira o barulho da cachoeira, ou aumenta a temperatura da água, assim por diante, aqui também, o resistor, ele irradia calor. Transforma energia elétrica em energia térmica. A diferença é que aqui o potencial aumenta, então esse ΔV é positivo. Aqui a energia diminui, então esse ΔV ele é negativo. Então, eu tenho um sinal de menos aqui, porque menos com menos dá mais. Outra forma de dizer isso é que o ΔV da fonte passa aqui para o lado esquerdo, o menos vira mais. O ΔV da fonte mais o ΔV do resistor tem que ser igual a zero. Então, quanto de energia um dá, o outro diminui. E a gente vai ver que isso aqui é muito importante lá na frente. Por hora, basta dizer para você que isso daqui sempre é verdade numa malha. Malha é um circuito. Ficou feia essa palavra circuito, hein?
uma malha fechada. O que é um pouco difícil de ver aqui, quando você tem um circuito aberto. Poxa, aqui não é... Mas é uma malha, você está saindo daqui e indo para a Terra, né? Aqui a gente representaria assim, ó. A bolinha representa um mais ΔV da fonte. O resistor tem a queda de potencial dele aqui. Então você tem aqui o ΔV do resistor e aqui você cai em zero. Então toda vez que você está na Terra o potencial é sempre zero. Não é ΔV, é V mesmo. É sempre zero. Então quando você está representando um circuito aberto, você tem aqui a Terra, você pode falar aqui é meu zero. Está aterrado, a gente fala. E aí, antes do resistor, o que eu quero dizer é o seguinte, tá difícil para organizar o pensamento na minha cabeça, mas é assim. Quando você usa essa notação, eu não precisaria do delta. Porque delta não é sempre antes, menos, depois? Após, menos... eu falei antes, mas depois, menos antes, né? Isso que é o delta. Então é após, menos antes. Quando você tem isso, se o após é sempre zero, porque é o terra, você mede todo mundo com relação ao terra. Mas, olha, para ser sincero com vocês, eu estou colocando isso aqui no slide, na aula, só por questão de completude. Eu posso querer usar uma malha assim em algum momento do curso? Até posso. Você pode ver isso em algum vídeo do YouTube, algum livro? Pode. Mas no nosso curso a gente vai usar malha fechada, porque todos os elementos que a gente precisa estudar, a gente consegue explicar bem com malha fechada, tá bom? Perguntas até aqui? Não? Ok. Bom, eu falei aqui do calor. Então, o calor dissipado pelo resistor. Bom, primeira coisa, o calor dissipado por qualquer... eu vou colocar o do resistor primeiro, tá? A gente disse que a potência térmica dissipada, então esse P de potência, é a variação de potencial, a diferença de potencial ao redor daquele elemento, vezes a corrente. É isso. E aí, se isso aqui é positivo, é potência, aí não é calor, né? Isso daqui é mais geral. Vamos mudar o nome. É por isso que eu gaguejei quando eu comecei a escrever, porque eu percebi que eu não devia falar de calor ainda. Vamos falar de potência entregue barra removida. Então, o que é isso? Potência entregue é a energia que entra no circuito. Quem que está entregando energia para o circuito? A fonte. Então, eu posso medir aqui a potência da fonte, por exemplo. Potência a gente mede em watts. Então, quantos watts? Watts é joule por segundo. Então, eu estou medindo quantos watts de potência eu estou entregando. Eu estou pegando os elétrons lentos daqui, né? Lentos entre aspas, eu estou pegando a corrente elétrica de baixa energia e entregando energia nela de novo, subindo ela para ela continuar fluindo. Do outro lado, no resistor, nós temos potência removida do circuito. E aí sim, isso é a energia dissipada. Então, vamos lá. Na fonte, nós temos a potência ΔV da fonte vezes a corrente. Não tem muito o que fazer aqui em termos de simplificação. Eu pego a bateria, por exemplo, essa bateria aqui, essa pilha de 1,5 volt. Se eu multiplico 1,5 volt pela corrente, eu tenho a potência. Isso me diz também que a potência no sistema internacional, que eu disse para vocês que é watts, ela
é equivalente a energia por tempo, então joule por segundo, mas ela também é equivalente a volt vezes ampere. Ok. E no caso da resistência, ou do resistor, resistência é o nome da propriedade elétrica dos materiais. Resistor é o nome do elemento do circuito. Nesse caso aqui, nós tem que usar a lei de Ohm. ΔV no resistor é igual à resistência dele vezes a corrente que passa. Então, se eu for pegar a potência dissipada, quanto de calor o resistor produz, isso tem que ser a queda de potencial no resistor, o tamanho da cachoeira, vezes a vazão da água na cachoeira, vezes quanto de água está passando ali, que é a corrente elétrica. Se eu substituir isso aqui dentro, fica RI vezes I de novo, isso aqui dá RI ao quadrado. Então vai com o quadrado da corrente, olha só. E isso daqui é importante, gente, porque tem a ver com temperatura, com aquecimento mesmo. E o Daniel dá um bom exemplo na aula dele, que ele diz assim, não vou usar os mesmos números que ele, tá? Mas eu vou dar um exemplo semelhante aqui. Ele diz assim, olha, eu tenho alguns resistores que eu queria estudar. Eu tenho um resistor R1 de 1 kΩ. Eu tenho um resistor R2 de 500 ohms. E eu tenho um resistor R3 de 100 ohms. Porém, eu vou ligar esses resistores numa plaquinha, que é um protoboard. Estou olhando para o lado para ver se a minha está fácil de achar. Tá. Vou achar a minha aqui para vocês. Tá fácil, mas tem que abrir a caixinha aqui de ferramentas. Se acontecer alguma coisa comigo, eu grito, hein? E vocês mandam ajuda. Não. Não, que professor despreparado. Ok. Achei que meu protoboard estava aqui ao alcance da minha mão. Não está. Eu mostro para vocês no vídeo do Daniel depois. Então é uma plaquinha. E essa plaquinha ela aguenta uma potência máxima de calor. Porque se esquentar muito ela derrete. Ela é feita de plástico. Ela tem metal para transportar os elétrons, mas ela é feita de plástico. E eu já vi muitas delas derretendo na mão de estudante. Então, o que eu vou fazer agora é um cálculo que sempre precisa ser feito antes de você ir lá e montar o circuito. Faz parte da preparação, tá bom? Vamos calcular a potência dissipada em cada um desses. Vamos supor que eu vou ligar numa fonte. Então, ΔV da fonte, vamos supor que fosse 10 volts. Bom, se ΔV da fonte é 10 volts, e aí eu quero saber quanto de calor o resistor produz, primeiro eu preciso lembrar que em módulo o ΔV da fonte é igual ao do resistor nesse circuito aqui, porque só tem duas coisas. Então toda a energia entregue aqui precisa ser consumida lá. Então isso daqui me faz entender que ΔV do resistor tem que ser menos 10 volts. E aí eu vou usar isso para calcular a potência. Então, se eu tenho 10 volts, primeiro eu vou olhar aqui, para a lei de Ohm. Eu tenho 3 resistências, todos ligados no 10 volts. Quem são as 3 correntes, então? Então, a corrente I, ela é ΔV do resistor, que é igual ao da fonte, certo? Dividido pela resistência. E aqui a gente pode pôr em módulo, porque o sinal da corrente não vai me importar. Eu só quero saber quanto, a magnitude da corrente, só que vai me importar aqui. Então são 10
E aí eu tenho 3 respostas, né? Na verdade, eu vou fazer assim. Eu tenho 3 respostas. A corrente do resistor 1, I1, ela é 10 dividido por 1 quilo. 1 quilo é 1.000. Então, 10 dividido por 1.000, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100, ou seja, 0,01 watt. Depois, corrente 2. Seria, o resistor 2 é 500, que é metade do outro. Se é metade, o resultado tem que dar o dobro, né? 0,02 watts. Não é isso? E aí... eu estou escrevendo watts, mas não é, gente. Perdão, é ampere. 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 Corrente. Eu não estou calculando potência ainda. Estou calculando corrente. Desculpa. Desculpinha. E o último, corrente 3, que é do resistor 3, que é 1/10 do primeiro. Aqui era 1.000, aqui é 100. Então, como está dividindo, eu já sei que tem que dar 10 vezes aquele. 0,1 ampere. Então, agora que eu sei a corrente, eu vou calcular a potência. Então, eu tenho 3 potências. P1 Gustavo, Pode falar. eu não consegui entender o começo do exercício na hora que você falou que delta VF é igual a 10 volts. De onde que saiu 10 Eu volts? inventei. Não, eu inventei. Ah, tá, é um dado. É um dado do problema. Tá? Vai ter um Tá bom. instrumento lá, vai ter a fonte e você vai colocar 10 volts nela. Ah, entendi. Então tá. Aí, vou calcular agora quanto de calor vai sair desse resistor. Então, eu posso ou já multiplicar direto 10 volts pela corrente, ou fazer o RI quadrado, agora que eu sei quem que é as correntes. Como eu já tenho o 10 volts e já tenho as correntes, eu vou colocar nesse aqui, tá? Mas tanto faz. Então para a potência 1 do resistor 1, é 10 vezes 0,01, agora sim. Isso aqui é 0,1 watt. Para a potência do resistor 2, é 10 vezes isso aqui. Isso é 0,2 watts. E para a potência 3, isso é 1, né? 1,0 watts. Parece pouco, mas daqui para cá teve um aumento de 10 vezes. Não é? Uma outra forma de pensar nisso é o seguinte. Pega aqui a potência, onde tem a lei de Ohm, mas ao invés de substituir a lei de Ohm, a gente pegou aqui, ó, V igual a R vezes I, substituiu lá. Ao invés disso, substitui o I. E fica assim, ó. Potência, que era ΔVR vezes I, se eu substituir o I da lei de Ohm por esse aqui, passo o R dividindo, I é ΔV sobre R. Então, I é ΔV sobre R, vai ficar ΔV quadrado, ΔVR quadrado, sobre R. Então, uma outra forma de fazer aqui é essa, ó, é você pegar a voltagem, elevar ao quadrado e dividir pela resistência de cada um. Mas vai dar a mesma coisa. Bom, de qualquer forma dá a mesma coisa. E aí o que você precisa fazer é pegar esse valor e ver se verificar se é menor que o limite da sua plaquinha de teste, do seu protoboard. Se for, você pode testar os 3. Mas se 1 watt for maior, por exemplo, você não pode mais testar. Você tem que ficar com os outros. E aí eu deixo para vocês verem a explicação do Daniel.
Tudo bem até aqui? Tranquilo. Então vamos para a última parte. Ótimo, Natália, eu vi que você escreveu aí. Vamos para a última parte, então. A última parte é a seguinte. Como vai ser o nosso experimento? Nós vamos ter um circuito parecido com aquele que eu desenhei antes. Do lado de cá, vou fazer de novo que ficou torto e eu já vou colocar o resistor. Do lado de cá nós vamos ter um resistor. Esse cara aqui é quem a gente quer estudar. Ele que nós vamos usar para fazer a curva característica. Faz de conta que a gente não sabe a resistência dele. E aí, do outro lado, eu tenho a fonte. Só que, no laboratório, vocês vão se deparar com um pequeno probleminha. A fonte do laboratório, ela é bem parecida com uma pilha mesmo. Eu não posso mudar a voltagem da pilha. A pilha é a pilha. Não tem mudar a voltagem dela. Então, como que eu vou fazer um gráfico de várias voltagens por várias correntes se eu não consigo mudar a voltagem? Bom, lembrando do exemplo da cachoeira de novo, é como pensar que aqui a bomba d'água que sobe a água para a cachoeira, ela é fixa. Por exemplo, ela sempre sobe 10 metros a água para mim. E eu precisaria estudar aquela história de cachoeiras com diferentes alturas. Eu não posso mexer na bomba, a bomba é fixa, a bomba d'água é fixa. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar... Aumentar. Oi? Pode falar. Tem como aumentar a corrente? Não, não tem. A corrente ela é uma consequência sempre. A corrente ela acontece por causa do desnível de potencial, baixo para alto. Eu não consigo forçar os elétrons, eles seguem o potencial. Okay. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso colocar a bomba para bombear a água o mais alto que ela consegue. E aí colocar entre aspas, uma cachoeira, uma barragem intermediária, e a barragem ser variável. E a gente representa isso com esse retângulozinho com uma flecha, assim, ó. Como se eu quisesse dizer que isso aqui é o ponteiro que eu posso ajustar. Então, isso aqui tem um nome. Isso se chama potenciômetro. O nome engana, tá? Terminando em metro, parece que mede alguma coisa, mas isso aqui não mede nada. E começa com potência. Óbvio, ele é usado para regular a potência, é um regulador de potência. Mas no fundo, o que ele é mesmo? Ele é um resistor. Ele é um resistor com um botão. Vocês vão ver no vídeo do Daniel, ele vai mostrar. Eu posso mexer ele para baixo e para cima. E ele tem um valor mínimo de resistência e um valor máximo. Então, ele tem aqui um R mínimo e um R máximo. E aí, na minha cabeça, eu falo assim, então, tudo isso aqui é minha fonte. Se eu fizer isso, é como se agora eu tivesse uma cachoeira variável, uma fonte variável. Quando eu for medir com o meu multímetro, o ΔV da fonte, ao invés de pegar aqui e aqui, logo depois da fonte, não, eu vou pegar aqui e aqui, ó. E aí eu vou ter o ΔV da fonte aqui dentro. Ele não é esse cara. Ele não é o que está na fonte, ele é esse cara aqui.
eu vou espetar as duas agulhinhas do meu multímetro, uma antes da fonte e uma depois da resistência variável. E o que aparecer nele, eu vou falar, minha bateria é isso. E agora sim, todo o resto dá certo. Do lado de cá eu tenho o resistor. E eu vou colocar o outro medidor aqui, ΔV do resistor. E a gente sabe que a soma dos dois tem que dar 0. Então, o que eu medi aqui, o ΔV que eu medi aqui já é igual ao ΔV do resistor. Então, como que eu meço? Só troco o sinal, né? Já é igual, só troco o sinal. Então, como que eu meço a corrente? Bom, aí eu preciso pegar... Pode falar, Natália. Ó, quando for assim, pode abrir o microfone para falar, viu? O que você não entendeu? Me explica aí. A parte do potenciômetro. Que é assim, ó. O ideal era a gente ter... Vou mostrar na câmera para vocês. O ideal era ter um desse. Espera aí que eu tenho que soltar o fio. Era ter um desse lá. Ui, tá sumindo tudo. Espera aí. Eu tenho que voltar para minha cara na tela verde. Pronto. O ideal era ter um desse. O que esse cara faz? Eu ligo ele no circuito e eu mexo no botão para controlar a voltagem dele. Aí aqui vai aparecer 1 volt, 2 volts, 5, 10, quantos eu quiser. Mas no fundo, o que é esse cara? Esse cara, ele é uma combinação de... Eu pego a energia da parede, que é sempre 110 volts, 127 na verdade, e eu transformo ela para uma voltagem menor lá dentro, com um transformador, junto com resistências variáveis. Então, na verdade, é basicamente o que eu estou fazendo aqui também, no meu circuito. Eu estou fazendo um desse, porque não vai ter um desse no laboratório para vocês. Antes tinha, agora não tem mais. Se eu ligar meu fundo verde de novo, o que acontece? Leva ele amanhã. Eu preciso de 9. Esse aqui é meu. Se eu tivesse 9, eu levava. Ó, fiquei invisível. Olha lá. Tá aqui na minha prateleira em cima de mim. Aqui. Então é isso que nós estamos fazendo, Natália. O que é o potenciômetro? É um resistor. E esse eu sei que eu tinha um, mas eu tenho a impressão que meu filho usou para fazer um robozinho. Certeza que ele pegou. Não vai estar aqui. Eu preciso pegar com ele. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tenho. Eu tenho um aqui. Vou mostrar para vocês. Mas ele pegou o grande, tem um pequeno. Então, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Os modelos podem ser diferentes, tá? Quem quiser aumentar o tamanho da câmera aí para ver. Ó, ele tem umas perninhas assim para encaixar no circuito. Tá vendo? E tem um buraquinho. Esse aqui está escrito 10K, que significa 10 kΩ, 10 mil ohms. E aí, esse daqui eu encaixo, encaixo um botão nele e aí eu giro esse botão. Né? E ele vai de 0 até 10 mil ohms. Às vezes, alguns não começam do zero. Esse aqui começa. Então, vocês vão ter um desse lá. Você vai colocar... Se eu colocar um desse logo depois de uma pilha, bum, eu fiz uma fonte variável. Pronto. É lógico que você não vai segurar com a mão assim, tá? Você vai montar bonitinho num circuito. Mas, ó, tá aqui, ó. Fonte variável. Feita em casa. Ok? Um pouco sacanagem. Porque a gente sabe que o resistor, o que ele faz é converter energia elétrica em calor. Então, eu estou desperdiçando energia. Tá? Fazendo assim, eu estou pegando o excesso de energia que eu não estou usando e transformando em calor aqui. Mas é uma fonte variável. Melhorou a explicação, Natália? Ou não? Espero que sim. Sim, ótimo.
Mas se não melhorar, pode falar que eu explico de outro jeito. Então, vocês vão ter 2 desse aqui amanhã. 2 desse. Um para pegar essas 2 pontinhas. Tá? Isso aqui são as sondas do medidor. Pegar essas 2 pontinhas e colocar. Agora olha lá na lousa mágica. Vai colocar uma antes da pilha, da fonte que tiver lá. Não vai ser uma pilha, vai ser uma outra tipo de fonte, mas enfim. Uma antes, uma depois. Depois de quem? Depois da resistência. E aí você vai chamar esse conjunto pilha com potenciômetro, com resistência variável. Isso vai ser a sua fonte variável. E aqui vai aparecer um valor em volts quando você fizer isso. E quando você mexer no botão da resistência, vai mudar quantos volts tem aqui. De novo, olha a aula do Daniel. Está lá no Google Classroom. E o outro, aí eu vou falar agora de um outro instrumento para vocês, que é o amperímetro, que na verdade é a mesma caixinha. Isso aqui faz várias funções. Tá? Então, o que é o amperímetro? O amperímetro, ele mede a corrente, mede o fluxo de elétrons. E para você medir o fluxo, você não pode vir com isso daqui por cima do fio e ligar, que é o que a gente faz para medir o potencial. Para medir o potencial, eu venho assim, encosto no fio e meço. Para medir o fluxo, não. Para medir o fluxo, eu preciso interromper o fio e colocar aqui dentro. Eu vou representar por uma bolinha com a letra A. O amperímetro. Na prática, isso aqui é um desenho, é um diagrama. Na prática, eu vou interromper o circuito, os fiozinhos do circuito, e vou pegar essas 2 pontas e vou colocar elas na placa de um jeito que os elétrons precisam entrar por um lado, passar aqui dentro e sair pelo outro lado. E quando eu fizer isso, eu vou medir a corrente elétrica. Então, eu vou anotar no voltímetro que está aqui, volta para o azul. Então, em volta da fonte, eu vou ter um voltímetro, onde eu vou medir o ΔV da fonte, e vou ter um amperímetro, onde eu vou medir a corrente. Voltímetro, corrente. E aí eu vou variando o potenciômetro, que é a resistência variável, eu vou medir um valor de voltagem e um de corrente. Isso aqui dá um ponto. Um de voltagem, um de corrente. Um de voltagem, um de corrente. Um de voltagem, um de corrente. Vou fazendo isso. E o resultado vai ser isso aqui. Uma reta. Ou pelo menos deveria ser. Se der uma reta, significa que este resistor é ôhmico. Ele obedece à lei de Ohm. Às vezes não dá. Tem material que a curva característica não é uma reta, é outra coisa. Aí não é ôhmico. Não é linear. Para ser ôhmico tem que ser linear. Se eu dobro a corrente, dobra a voltagem. O objetivo do experimento, objetivos, são 2. O primeiro, a partir da curva, verificar se o resistor é ôhmico. Ou seja, se é linear. O segundo é, se for ôhmico, se o primeiro for verdade, se um for verdade, encontrar o valor da resistência. E o valor da resistência é a inclinação dessa reta. E vocês vão fazer isso através de um Qi quadrado. Vocês vão achar um Qi quadrado
para achar a melhor reta que passa por esses pontos. Nós vamos fazer isso com uma planilha. E eu vou explicar essa planilha em outro momento, porque já é muita coisa para vocês. Amanhã eu vou dar a planilha para vocês, vou entregá-la pronta para vocês usarem, e antes da aula eu explico sobre a planilha, e a gente faz a medida e obtém esse resultado. É isso. Perguntas? Ô, Gustavo, Sim, não, talvez. eu Oi, tenho uma pergunta quem fala? Deixa eu da ver. Cris. Eu tenho uma pergunta mais a respeito do lado mesmo. A gente vai Aham, fazer os experimentos, tipo, em dupla, assim, ou vai ser tudo individual? sozinho. Tá. Sozinho. E o relatório também, entrega sozinho. Também. Relatório vai ser diferente, aguardem. Eu não vou falar de relatório hoje. Ah, então tá. Vai ser mais simples do que vocês estão acostumados. Não, beleza. Então. É necessário ir de jaleco, Gustavo? Não, no nosso laboratório não. Mantém as mesmas regras de segurança de antes, só acrescenta as de Covid, que tem que fazer o curso lá para saber quais são. Mas não precisa de jaleco no nosso laboratório. E Vai- amanhã, Pode falar. a aula amanhã vai começar 2 horas pontualmente? De preferência, porque tem bastante coisa para fazer. Perfeito. Eu prefiro começar na hora. E se todo mundo der conta, acabar mais cedo, do que combinar mais tarde e depois não dá tempo. É muito arriscado para um curso compacto, assim, né, condensado de 2 semanas. A gente não pode deixar virar bola de neve. E aí, então, vai ser diretão, não vai ter intervalo, nada. O quê? Lá? No lado. Não, eu posso. Não, lá a gente pode ter um intervalinho de 10 minutos no meio, sim, para comer alguma coisa. Não se preocupe. Beleza. Uhum. Mas muito provavelmente a gente vai ficar lá, assim, das 2 às 6, a 15 para 6, pelo menos, alguma coisa assim. O bom, Gustavo, de ter um intervalinho de uns 10 minutinhos, que a gente não precisa sair no meio da aula para tomar uma água, para ir no banheiro. Sim, eu concordo. Aí Concordo, não sim. perde conteúdo. Perfeito. Super de acordo. Agradeço. Então tá bom. Se vocês não têm mais nada, libero vocês para verem os vídeos, se programarem, revisar o material, estudar e se prepararem para amanhã. Aliás, o tempo que vai levar amanhã depende mais de vocês do que da minha pessoa agora. Vão ter outras explicações reservadas para amanhã, sim, especialmente como analisar esses dados, como usar a planilha, o que a planilha significa, etc. A parte de estatística eu vou falar com vocês amanhã. E também como fazer o experimento. Mas o desenrolar de tudo, a execução do experimento, depende de quão bem preparados vocês vão estar. Porque a qualidade do dado depende de alguns detalhezinhos que o Daniel discute lá, tudo. Então, também vejam os slides do Cássio e do Daniel, que estão lá, todos para vocês verem. Se preparar bem, se chegar lá bem preparado, mesmo que com dúvidas para eu tirar, mas consciente das suas dúvidas, vai ser fácil. Pode até acabar mais cedo. Mas se chegar lá tentando descobrir na hora, assim, 100%, cair de paraquedas, vai embolar. Diga, quem ia falar? Isabela? Não, eu ia perguntar do notebook, mas você já falou do Excel, então levarei. Sim, então, na verdade, é assim, ó. Pelas normas do Comitê Covid, era para ninguém acessar eletrônico. Okay? Tem um fator de risco envolvido. Mas, como nós vamos estar muito mais longe do que 1,5 metro que eles pedem, porque as normas são pensadas para uma sala teórica, com todo mundo sentado na cadeira. Entendeu? Então, não tem problema, pode levar, sim, o seu notebook, tablet, celular, o que você tiver. Tudo que a gente vai fazer vai dar para fazer no... Não precisa ter o Excel, a gente pode usar o do Google mesmo, né? O famoso de grátis. De graça é melhor.
E se levar é melhor, com certeza. Se não tiver, não tem problema. Paciência. Beleza. Não vai perder nada por causa disso. Tá bom? Certinho, então. Até amanhã, Gustavo. Obrigada, viu? Até. Nossa, como vai ser bom ver gente pessoalmente. Sim. O rostinho de vocês eu vou ver só pela câmera, que vai estar todo mundo de máscara, mas tudo bem. Uma coisa de cada vez. Não dá para exigir muito. Já é um passo imenso a gente poder voltar. Exato. E é uma responsabilidade grande, porque assim, para que não pare, porque existe o risco de parar, certo? Se um de nós se contamina, você tem que parar o curso. Nossa. Né? Então, todo mundo precisa fazer o seu direitinho, que é para ser um sucesso. No fundo é isso, né? Se cada um fizer a sua parte, vai ser um sucesso. E a gente vai voltar, e ano que vem vai conseguir voltar com teórica também, vai ser maravilhoso. Mas para isso, a gente ainda não pode relaxar, né? Tem que fazer bonito para dar o exemplo e ser bem sucedido, né? Se fizer meia boca, a gente pode ter que parar, aí não adiantou nada. Sim. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Estou ansioso para amanhã. Bom trabalho para vocês durante o dia. Estou de olho no aplicativo. Se vocês não têm ainda, instalem o aplicativo do Google Classroom. Para nós acaba funcionando quase como um WhatsApp. Você manda uma mensagem, eu na hora vejo aqui a notificação e respondo. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, até às 6, o meu horário é de vocês. Eu posso não estar aqui conectado, mas eu estou trabalhando. Estou preparando aula para amanhã, estou aqui. Então, até às 6, pode mandar mensagem que eu respondo tranquilamente. Certinho, tá? Obrigada. Até amanhã. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até, tchau.